por que que isso sempre acontece comigo? Isso é uma pergunta muito frequente dentro do consultório e que pelo menos uma vez na vida todo mundo já se fez. Bom, então hoje no vídeo eu vou falar sobre repetição. Claro que a gente pode fazer essa análise, né, do porquê que as coisas se repetem de vários aspectos. Eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho mais importante de falar para a gente pensar junto. A gente tem que pensar sobre padrão, né, ou seja, a gente tem referências e vivências. E essas referências e vivências se tornam um padrão de como a gente pode viver e de como a gente deve viver e se sentir no mundo. Então, referências são os nossos familiares, pai, mãe. Muitas vezes os pais e as mães falam coisas pra gente, mas vivem de uma outra forma. E essa referência de como eles vivem é o que vai marcar mais a gente, né? E a gente também tem as nossas próprias experiências, né? Então, às vezes dentro de... E por que eu tô falando isso? Porque às vezes dentro de uma mesma família, os irmãos, né, têm experiências diferentes. Então, tanto a referência quanto as nossas experiências pessoais, né, vão formar e ajudar a desenvolver esse padrão. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega, né, e fala sobre, não sei, por que que sempre eu encontro pessoas indisponíveis, né? Então, eu sempre começo a namorar e aquela pessoa, de alguma forma, não me dá atenção, ou me abandona, ou... E aí a gente vai precisar, claro, individualmente, analisar, né, quais são as referências e quais são as vivências dessa pessoa que pode ter feito ela chegar à conclusão de que ela não merece, por exemplo, ser amada, de que ela não merece atenção, ela não merece afeto. Como que ela chegou a essa conclusão? Então, para que isso aconteça, como eu já falei em alguns vídeos, a gente vai precisar chegar à conclusão de que tudo que acontece na nossa vida, né, está relacionado a nós. Né? Ou seja, a gente tem alguma responsabilidade sobre aquilo, mesmo que a nossa responsabilidade seja de ter escolhido aquela pessoa, ser apaixonado por aquela pessoa, nesse caso. Então, essa responsabilidade, entender que de alguma forma eu participo dessas situações que se repetem, é o primeiro ponto importante. Então, detectei como que eu participo disso, ou seja, eu acabo sempre me interessando por essas pessoas. Segundo passo é o que está por trás desse meu interesse, né? Que padrão que eu estou seguindo, né? Qual é o medo que está relacionado às vezes por alguma experiência? Ou seja, se eu tive, por exemplo, uma referência de pais que brigavam muito, né? Ou de uma mãe que se separou de um pai e ficou a vida inteira sofrendo por causa dessa separação. O que eu posso tirar de conclusão dessa situação é: amar é perigoso. Ou o maltrato, né? Se é uma situação, uma relação de agressão, o maltrato é natural. E aí esse padrão vem como uma referência para mim, aonde eu reproduzo isso. Então, eu sempre tenho um olhar positivo sobre as coisas. Eu acho que se a situação está repetindo, é porque a gente está tendo mais uma chance de refletir sobre aquilo, né? De refletir sobre aquilo, de pensar o que a vida, né, está me convidando a quebrar, a romper, né? Qual o padrão, qual o medo que a vida está me convidando a romper? Porque só com esse rompimento que eu vou conseguir, né, mudar e receber novas coisas da vida e buscar novas coisas, né? Então é importante, né, depois desse segundo ponto, que é entender qual é o significado dessa repetição da minha vida, a gente se fortalecer, buscar ajuda, apoio, para que a gente possa ressignificar aquele padrão e se permitir viver uma coisa nova. Às vezes pode parecer estranho, né? Mas como assim a pessoa escolhe, né? Ou a pessoa não tem medo de receber afeto? Veja, gente, a gente sobrevive a partir daquele lugar, daquela zona de conforto. Então é muito difícil, por mais que a gente entenda racionalmente que aquela zona de conforto não é legal, dá medo a gente romper e viver uma outra coisa. E principalmente pelas nossas fantasias emocionais, né? Nesse caso, por exemplo, a pessoa pode ter um sentimento de que ela não merece, de que não existe, né? A gente até está fazendo aí fiz, né, uma websérie falando sobre os mecanismos de defesa, então ela generaliza e fala, é natural mesmo, as relações são assim, então tudo bem eu ficar nessa relação. Eu falei aqui sobre relacionamentos, né, mas a gente pode estender isso para diversas situações, como por exemplo, na vida pessoal, por que que eu sempre volto a engordar, né, ou porque na vida profissional, por que que sempre o meu chefe me persegue, ou por que que as pessoas sempre me rejeitam. Então a gente precisa sair do vitimismo e se responsabilizar e ver como que a gente age e qual é o padrão que está relacionado, que me faz repetir aquela vivência. Gente, então se vocês estão gostando do vídeo, já deixa aí um comentário, deixa um like e não se esquece de se inscrever no canal.
Então agora eu peguei uma reflexão, né, montei aqui uma reflexão. A partir do momento que você percebe que isso é um padrão na sua vida, é uma repetição, e consegue detectar a sua responsabilidade, né, dentro desse padrão, as perguntas, a reflexão a ser feita é: o que eu posso fazer de diferente? Qual é o meu desafio nessa situação? Qual o medo, né, o padrão, a neurose que eu quero romper e ressignificar para não precisar mais viver isso? Então, acho que essas são 3 perguntinhas importantes que ajudam a gente a romper e a se responsabilizar em ter uma vida melhor, em romper esse padrão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, né? Claro que isso daqui é uma pequena introdução sobre uma reflexão muito mais profunda, né? E que isso incentive vocês a buscarem ajuda, né? A buscarem apoio. Esses padrões e essas questões são muito difíceis mesmo da gente questionar, não é fácil, né? E espero que vocês tenham gostado, convide as pessoas para assistir, né? E deixe aí o comentário de vocês, se inscreva no canal porque me ajuda muito, né? Eu tô fazendo esses vídeos com muito amor e espero poder ajudar cada vez mais pessoas com essas reflexões, tá bom? Até a próxima!